Mateus capítulo 6, versículo 16 até o versículo de número 18, nos diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Queridos, por essa leitura, vocês já puderam perceber qual é o nosso assunto desta noite. Eu quero falar para os amados irmãos sobre o poder do jejum. Falar sobre o jejum, que é uma prática um pouco esquecida de muitos, essa mensagem vem ardendo no meu coração já há bem dias. E Deus ministrou ao meu coração essa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade. Para vocês terem uma ideia, em toda a Bíblia você encontra pessoas que jejuaram. Por exemplo, você encontra os patriarcas jejuando. Você encontra os profetas jejuando. Você encontra os reis jejuando. Você encontra os apóstolos jejuando. A igreja primitiva tinha essa prática de jejuar. Jesus, o próprio Jesus também tinha essa prática de jejuar. Mas, queridos, não é só os evangélicos, não é só a igreja, não é só os patriarcas do Antigo Testamento que tinham essa prática de jejuar. Outras pessoas, outras religiões também têm essa prática de jejuar. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm uma prática de jejuar uma vez no ano por 40 dias, que é o tão famoso Ramadã. Também a Umbanda. A Umbanda também tem a prática de jejuar uma vez por ano por 40 dias. Os kardecistas também jejuam uma vez no ano por 40 dias. O candomblé também tem uma prática de jejuar 2 vezes por ano por 40 dias. Os satanistas também exigem que os seus adeptos, que os seus seguidores, Satanás, ele próprio exige dos seus seguidores que eles tenham essa prática de jejuar. Se essas pessoas têm essa prática de jejuar, eu quero te confrontar você nesta noite. Qual foi a última vez que você jejuou? E se você jejuou, qual foi a duração do seu jejum? Que tempo tem que você já praticou um jejum na sua vida? Sendo assim, amados, eu quero dizer para você quais são os tipos de jejum que existem na Bíblia. Por exemplo, o primeiro jejum que nós encontramos na Bíblia é o jejum de 3 dias, ou pode ser chamado também de jejum total. Esse jejum, ele é sem água, é lógico, e também sem comida. É o jejum total. Paulo, Esther e Jonas praticaram esse jejum. A cidade de Nínive também fizeram esse jejum. Esse jejum, ele é destinado para resolver crises. É um tiro curto. É uma caminhada de 100 metros. Se você precisa de um milagre rápido, com urgência, esse jejum de 3 dias é o jejum ideal para você praticar, para você receber da parte de Deus aquilo que você precisa. Mas em segundo lugar, nós encontramos também o jejum de 21 dias. Esse é o jejum de Daniel. É o jejum mais famoso da Bíblia. O que tem de pessoas, de igrejas, tendo essa prática de fazer o jejum de Daniel é inúmero, porque é o jejum mais conhecido e o jejum mais praticado.
Mas esse jejum, queridos, ele é o jejum mais fácil de ser praticado, mas também o mais poderoso e também saudável. De forma clínica, ele é constatado que ele cura muitas doenças. Ele desinflama, ele desintoxica o nosso organismo. E de forma espiritual, esse jejum é para trazer para nós entendimento, a revelação de Deus para nós. Daniel, quando praticou esse jejum, ele só foi compreender e entender as 70 semanas, que hoje é conhecido as 70 semanas de Daniel, depois que ele jejuou 21 dias. A partir daí, os olhos dele se abriram e ele pôde entender corretamente essa revelação de Deus para a sua vida. Mas em terceiro lugar, nós encontramos também o jejum de 40 dias. Esse jejum, querido, é o jejum que Deus vai resolver e vai fazer algo sobrenatural na vida de uma pessoa. Por exemplo, Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias, Jesus também jejuou 40 dias. Esse jejum de 40 dias, ele precede algo sobrenatural de Deus para a nossa vida. Porque Deus só pode usar alguém poderosamente ou grandemente depois de quebrá-lo também grandemente. E esse jejum de 40 dias, ele nos amortece, ele quebra a nossa natureza pecaminosa. E esse jejum é um jejum poderoso. Jesus, depois que jejuou 40 dias, ele ficou tão cheio de poder, tão cheio do Espírito Santo, que ele enfrentou Satanás cara a cara. E ele derrotou Satanás. E para dar início ao seu ministério, ele começa então jejuando 40 dias. Esse jejum, querido, eu não aconselho qualquer pessoa a fazer esse jejum de 40 dias, a não ser que Deus tenha um propósito especial na tua vida e te oriente para que você possa ter essa prática ou fazer o jejum de 40 dias. Mas para nós adentrarmos bem nessa mensagem sobre o jejum, eu quero começar então explicando para os irmãos o que não é o jejum. O que não é o jejum? Em primeiro lugar, o jejum não é um sacrifício e nem penitência, no sentido de se auto-afligir, como se Deus fosse requerer isso de nós. É como se você fosse um masoquista que quer sofrer por gostar, que quer sentir dores, sentir mal por gostar. Não, o jejum não é isso. Aliás, a palavra de Deus é explícita em dizer que misericórdia quero e não sacrifício. Então o jejum ele não é um sacrifício e nem penitência. Mas em segundo lugar, o jejum também não é, queridos, propaganda espiritual. Não é uma autopromoção espiritual, como faziam os fariseus. Eles jejuavam, desfiguravam o rosto para mostrar às pessoas que era muito espiritual e que tinha um coração quebrantado e que vivia numa santidade de alto nível e mais poderoso do que as outras pessoas. Não, o jejum não é isso. O jejum não é propaganda espiritual. O jejum não é autopromoção. O jejum não é isso. Mas, número 3, o que não é o jejum? O jejum também não é simplesmente passar fome. Você simplesmente abster do alimento não te leva você a dizer que está em comunhão com Deus só porque está passando fome. Não. Mas o jejum é um propósito. Ele é um propósito de você se abster do pão da terra,
que é algo legítimo, é uma dádiva, é uma bênção de Deus, para você se alimentar do melhor, do pão do céu, para você se alimentar do teu espírito e fortalecer as tuas musculaturas espirituais. Então o jejum não é simplesmente passar fome, mas é abster-se do pão da terra, que é algo legítimo, para se alimentar do pão do céu. Mas em quarto lugar, queridos, o que não é jejum? O jejum também não é criar uma meta e dizer o seguinte: vou ficar uma semana sem entrar no Facebook. Vou ficar uma semana sem usar o meu Instagram. Não vou usar o WhatsApp, nem muito menos entrar no YouTube. Isso não é jejum. Você pode fazer um propósito. De repente você pensa, ou você chegou a alguma conclusão que o Facebook, que o YouTube, que o seu Instagram está te tomando muito tempo. Você pode criar um propósito de diminuir, não entrar nas redes sociais. Mas isso não é jejum. Porque ninguém alimenta de Facebook, ninguém se alimenta de Instagram, ninguém se alimenta de YouTube. Você se alimenta de arroz, feijão, carne, verduras, legumes. Então, quando se trata de jejum, o jejum é de alimento. O jejum é de comida. Então, querido, o jejum não é ficar sem entrar nas redes sociais e dizer que está jejuando. Quando você vai jejuar, se jejua de comida, de alimento. Pois bem, amados irmãos, eu expliquei para os irmãos aqui em poucas palavras o que Deus me mostrou, o que não é o jejum. Então vamos à segunda parte da nossa mensagem. O que é o jejum? Se eu disse o que não é o jejum, é óbvio. Nós temos que agora estudar o que é o jejum. Primeiro, o jejum ele é uma prática bíblica. É um exercício espiritual. O texto que nós lemos para a base da nossa mensagem, Jesus não disse se jejuardes, mas ele disse quando jejuardes. Por que Jesus fez essa colocação? Se ele dissesse se jejuardes, ficaria naquela hipótese que você pode escolher fazer ou não. Ficava em algo condicional, se. Mas ele disse o seguinte: quando jejuardes, esta expressão de Jesus, ele está dizendo que o jejum deve ser uma prática normal, uma prática, vamos dizer assim, corriqueira da igreja, que ela tem que estar sempre jejuando, sempre fazendo a prática do jejum. Portanto, queridos irmãos, o jejum deve ser para a igreja algo do dia a dia, que ele deve estar praticando no seu dia a dia. E ele está, queridos irmãos, com essa palavra, regulamentando o jejum para a igreja, ao dizer, quando jejuardes. Por quê, querido? Porque fica na cabeça da pessoa que jejuar é só em tempos de crise, é só em tempos de dificuldade. Mas se você olhar para a sua vida, para a sua família, você vai perceber que nós temos muito mais motivos para jejuar do que não jejuar. Pelo que Deus já fez na tua vida, pelo que Deus está fazendo na tua vida e pelo que Deus ainda vai continuar fazendo na tua vida. Então, o jejum é uma prática bíblica, é um exercício espiritual. Mas, em segundo lugar, o que é o jejum? O jejum é uma prática pessoal. O jejum é um exercício devocional entre você e Deus, onde você vai se abster do pão da terra e se aproveitar para se alimentar do pão do céu. O jejum, queridos, ele só acontece quando você deixa de se deleitar da dádiva de Deus, que é o alimento,
para se deleitar do próprio Deus. Então, quando você jejuma, você está se usufruindo de uma intimidade, de uma comunhão entre você e Deus. Por isso que eu disse nesse tópico que o jejum é uma prática pessoal. Mas, queridos irmãos, o que enfraquece espiritual o ser humano não são coisas ruins, são coisas boas. E o alimento é uma coisa maravilhosa, é algo maravilhoso. Para você ter uma ideia, queridos irmãos, o primeiro Adão do jardim, ele caiu comendo, porque a fruta era boa. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você que jejuar, queridos irmãos, é uma prática pessoal, algo devocional entre você e Deus. Mas, amados, há momento que esse jejum também precisa de ser coletivo. A igreja precisa ser convocada ao jejum. Para você ter uma ideia, Josafá estava sendo atacado por exércitos inimigos e ele decretou um jejum para toda ajudar. E Deus se revelou naquela situação e deu vitória para Josafá. Esther e o povo dela, e o seu povo estava sendo sentenciado à morte. E ela então coloca a nação para jejuar durante 3 dias. E Deus entra naquela história, intervém naquela situação e deu vitória a todos os povos judeus e também a rainha Esther. A cidade de Nínive, amados irmãos, este povo, essa cidade que estava sentenciada à destruição, e Jonas prega naquela cidade, o povo se arrepende e é conclamado um jejum para toda aquela cidade. E Deus poupa aquela cidade. E Deus intervém naquela situação, salvando aquele povo. Então, pelos exemplos que eu citei aqui, de Josafá, Esther, a cidade de Nínive, de vez em quando a igreja precisa também ser conclamada a um jejum, para que o povo se una em oração e em jejum, para que Deus intervenha na nossa nação, na nossa cidade e também na nossa família. Mas em terceiro lugar, irmãos, o que é o jejum? O jejum é um ato de humilhação, ou afligir, ou quebrantamento. Por quê, queridos irmãos? Essa expressão afligir na Bíblia é maltratar a carne. Jejuar é humilhar a própria carne, a sua natureza pecaminosa. Quando eu olho para o livro de Joel, que é chamado de o profeta de Pentecoste, olha o que ele diz, que nós devemos nos voltar para Deus de todo o nosso coração, com jejum, choro, rasgando o nosso coração. Então, quando eu estou jejuando, eu estou maltratando os meus desejos, eu estou quebrando, eu estou afligindo, eu estou rasgando o meu interior, a minha alma, o meu coração para Deus. Então, o jejum, irmão, é um ato de humilhação. Mas, amados irmãos, o que é o jejum? Em quarto lugar, o jejum é um gesto de demonstrar claramente que você está com saudades de Deus. Nas palavras de John Piper, o jejum significa fome de Deus. Você se lembra que precisa manter um nível de comunhão com Deus. Você se lembra que você precisa de se alimentar do pão do céu, que é o pão espiritual. E eu quero te confrontar você nesta noite. Quando foi que você jejuou? Quando foi que você tirou um dia para se consagrar e participar num ato de comunhão mais profunda com Deus? Então, jejuar, querido,
é um gesto que mostra claramente que você está com saudades de Deus, está com fome de Deus. Mas, amados irmãos, escute o que eu vou dizer agora. Por que devemos jejuar? Qual a causa? Quais os porquês que eu devo praticar a prática do jejum? Em primeiro lugar, nós devemos jejuar para vencermos as nossas tentações. Notem vocês que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam da tentação de Jesus. E é curioso que nós pregamos que Jesus orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Mas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas disse que Jesus orou. Diz apenas que ele jejuou. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos de orar, nós precisamos de jejuar. Mas nesses evangelhos, eles enfatizaram o jejum e não a oração. Mas por quê que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles deram uma ênfase maior ao jejum? Porque ali Jesus iria iniciar o seu ministério público. Ele então jejuma para fortalecer a sua vida espiritual. Mesmo sendo filho de Deus, ele se quebranta com o jejum durante 40 dias e 40 noites. Ele foi fortalecido, que revestiu o próprio Filho de Deus com o Espírito Santo. E então ele foi, amados irmãos, ali, colocado cara a cara com Satanás. Satanás estava ali para tentar o Filho do Homem. Mas ele estava tão cheio do poder de Deus que ele disse: Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Vai-te embora, Satanás, porque só adorarás o Senhor Deus. Ah, amados irmãos, o jejum fortaleceu o mestre. Quanto nós precisamos também dessa prática do jejum. Mas em segundo lugar, queridos, por que precisamos de jejuar? Para receber poder sobre as hostes espirituais. Vocês se lembram daquele episódio que aconteceu da transfiguração de Jesus, que está registrado em Marcos 9, Lucas 9 e em Mateus 17, quando Jesus desce do monte, os discípulos estavam discutindo com os escribas, quando um pai aflito apresentou seu filho aos discípulos, e eles não puderam expulsar aquele demônio. E quando Jesus desce, o pai disse a Jesus: eu apresentei o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam resolver a situação. Mas Jesus, amados irmãos, cheio do poder, cheio da unção, Jesus expulsa o demônio daquele garoto. E os discípulos ficaram assim atônitos. Como nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus diz: esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Nós precisamos então, amados irmãos, de jejuar para recebermos poder no mundo espiritual. E eu quero aqui dar um exemplo que aconteceu, amados irmãos, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento. E esse avivamento aconteceu com uma história muito curiosa, com o pastor Ernie Sturgeon. Esse pastor Ernie, ele já pregava na África há alguns anos. Ele armava uma tenda, e ali o povo ia para aquela tenda participar do culto, e ali ele pregava o evangelho. Até que um dia, amados irmãos, que o pastor Ernie Sturgeon, ele estava pregando. Entrou uma senhora dentro daquela igreja, daquela tenda, senta lá atrás, ouve a mensagem. E quando ele termina de pregar aquela mensagem, amados irmãos, e acaba o culto, aquela senhora foi procurar o pastor e disse: pastor, o senhor pregou que o seu Deus é poderoso. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, minha senhora. Nosso Deus é poderoso, ele tem todo o poder dos céus e na terra, ele é maravilhoso e ele pode resolver todos os problemas. Ela disse: então, pastor, eu preciso do seu Deus.
Eu estou com a minha filha em casa endemoniada, como se fosse um animal, um bicho, acorrentada. Eu preciso que o Senhor me ajude. E quando o pastor, amados irmãos, chega na casa daquela senhora, a situação é a pior do que ele imaginava. A moça acorrentada num tronco, cabelos desarrumados, como se fosse, de fato, um animal, um bicho. Ele chama os missionários da região, isso lá na África, irmão, e vai orar por aquela moça. E eles tentaram, e eles oraram, e nada. Pegaram aquela moça, irmão, levaram para uma fazenda. Fizeram de tudo, não conseguiram. Ela quebrou tudo por lá. Tiveram que devolver a moça para a mãe, pior do que ela estava. E o pastor Erle, então, chega em casa, comenta com a tua esposa: eu não tenho mais crédito para pregar aqui. Perdi a moral. Perdi a credibilidade. Eu vou embora desse país. Quando ele estava arrumando as suas coisas para ir embora, fazendo as malas, ele e a sua esposa, o Espírito Santo de Deus toca no coração dele e diz o seguinte: você não tem que ir embora. Você precisa de buscar poder. Você não tem que ir embora daqui. Você tem que buscar poder. O que ele fez, amados, chamou os missionários da região e foram orar e jejuar. Começaram a orar 3 vezes por dia. Nos primeiros meses foi só choro, foi só quebrantamento. Mas durante uns 3 meses de choro, quebrantamento, jejum, numa manhã de domingo, os céus se abrem. O Espírito Santo é derramado sobre eles. Houve confissão. Eles acertaram a vida com Deus. Foram revestidos de poder. E ao levantar dali, a primeira coisa que eles fizeram foi lá na casa daquela mulher, libertaram aquela moça. E quando eles oraram, amados irmãos, aquela moça foi liberta. O Senhor Jesus liberta aquela moça, salva aquela moça. Como resultado disso, houve um grande avivamento na África, aonde, queridos, os feiticeiros entregaram sua vida a Jesus, os macumbeiros se converteram, terreiros da Umbanda sendo fechados, terreiros de macumba sendo fechados. O avivamento foi tão grande que construíram, queridos, um templo para 15.000 pessoas. Então foi o avivamento que varreu aquela África. Nós, a Igreja de Deus, precisamos de poder, de unção, para pregarmos a tua palavra debaixo da autoridade do poder de Deus. Você precisa de unção, de poder, para ministrar a palavra do Senhor. Mas em terceiro lugar, queridos, por que precisamos de avivamento? Nós precisamos de avivamento, amado, para pedir, às vezes, socorro de Deus. Às vezes estamos tão aflitos, desesperados, talvez por uma perda, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar. O filho está nas drogas, o marido está no álcool. E às vezes estamos enfrentando problemas de saúde gravíssimos, que não temos uma saída, não temos como resolver. Nesta hora você precisa de se quebrantar e consagrar e jejuar a Deus para pedir socorro do céu, para pedir socorro divino, para que Deus intervenha na tua causa com poder, para que você possa então receber da parte de Deus. Então nós jejuamos, irmãos, para pedir o socorro de Deus. Mas em quarto lugar, por que precisamos de jejuar? Nós precisamos de jejuar, querido, com exclusividade para Deus. O jejum é só para Deus. Eu jejum somente para Ele. Porque senão, amados irmãos, é muito perigoso a gente fazer do sagrado algo corriqueiro. Você se acostumar com as coisas espirituais. Porque então você passa a orar para você mesmo, cantar para você mesmo, ir para o culto, participar dos cultos para você mesmo.
A vida é colocada no piloto automático. Deixa correr, como se nada fosse acontecer. Você vai usando aquele velho ditado popular. Eu vou empurrando a vida com a barriga para ver o que vai dar no final. Tudo tem um fim em si mesmo. Virou rotina. Então, querido, precisamos de jejuar com exclusividade para Deus, para que a minha vida, a sua vida saia da rotina, saia do piloto espiritual, que você viva uma vida com unção, com entusiasmo, com ousadia, para que você possa voar alto como a águia. Para isso, querido, no jejum nos ajuda a mantermos uma vida com exclusividade para Deus. Mas em quinto lugar, querido, por que eu e você, por que nós, a igreja, precisa de jejuar? Nós precisamos de jejuar para matar os nossos desejos da carne. Escute isso, irmão. Em nome de Jesus, escute o que eu vou dizer agora. Existem alguns pecados que são exclusividade da carne. Por exemplo, os pecados que envolvem a luxúria, pornografia, adultério, prostituição, masturbação. Esses demônios, eles estão enraizados na carne, na nossa natureza pecaminosa. O demônio da luxúria, querido. Observe, amados irmãos. Se quisermos vencermos esses demônios, temos que enfraquecer a nossa carne. E só enfraquecemos a nossa carne com o jejum. Porque o jejum trata a nossa carne. A oração trata da alma. Então, quando você jejuma, você está enfraquecendo o demônio da pornografia, do adultério, da prostituição, os demônios que estão arrojados dos pecados da carne, eles são enfraquecidos pelo poder do jejum. Por isso, eu te confronto nesta noite e te desafio nesta noite a você a começar a jejuar, a quebrar a sua natureza pecaminosa, em nome de Jesus. Mas, amados irmãos, você pode me perguntar, pastor, você nos ensinou o que é o jejum, o que não é o jejum, por que eu devo jejuar, mas agora, como eu devo jejuar corretamente? Qual é a forma de jejuar? O texto que eu li, para base da nossa reflexão, nos ensina. Ele dá para nós algumas pistas. Ele dá para nós alguns lances, algumas luzes de como nós devemos jejuar. Primeiro, no versículo 17, o texto nós lemos, diz o seguinte: porém, tu quando jejuares, unge a cabeça. Esse texto está nos ensinando que quando nós vamos jejuar, seja discreto, mantenha sua ética, não saia de qualquer jeito, arrume o seu cabelo, penteie o seu cabelo, não toque trombeta. É o que está dizendo aqui, olha, unge a cabeça. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça. Arrume seu cabelo, mantenha a sua postura, a sua conduta, a sua ética. Não saia anunciando que está jejuando. Então, essa é a primeira pista que o texto nos dá, a primeira dica que ele nos dá de como jejuar corretamente. Mas, em segundo lugar, o texto dá para nós uma outra dica. Ainda no versículo 17, ele diz assim: lave o rosto. O texto sagrado está nos ensinando que quando estamos jejuando, devemos levantar pela manhã e mantermos os nossos hábitos de higiene, de rotina. Não é porque eu estou jejuando, vou sair com a cara amassada, sem lavar o rosto, sem lavar os olhos. Mas o texto diz: lave o rosto. Então o texto está ensinando que quando eu estou em jejum,
tenho que me manter a minha postura, o meu higiene corretamente, para que eu não demonstre para as outras pessoas que eu estou em jejum. Mas em terceiro lugar, escute o que eu vou dizer aqui, irmão. O jejum precisa ter definições claras e objetivas. Afinal de contas, para que eu estou jejuando? Por que eu vou jejuar? Qual é a intenção de eu estar tirando esse momento ou esse dia para estar em jejum com meu Deus? Escute bem, amados irmãos. O texto que nós lemos, no versículo 18, ele diz assim: mas quando jejuardes, mas sim a teu pai, no versículo 18, mas sim a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Ele está mandando você jejuar ao pai, e o pai que está em oculto te recompensará. Então, se o meu pai está vendo em oculto, por que eu devo jejuar? Quais são as razões, quais são os motivos? Primeiro, escute bem, Nínive jejuou 3 dias. Para quê? Porque ela ia ser subvertida, ia ser destruída. Esté e o povo judeu também jejuou 3 dias. Por que eles jejuaram? Porque eles iam ser mortos. Houve ali uma conspiração contra o povo judeu. Então eles tomaram uma atitude de jejuar, junto com a rainha Esté. Jejuaram porque ia ser destruído. Daniel jejuou 21 dias. Para quê? Porque precisava de uma revelação de Deus. Jesus jejuou 40 dias. Para quê? Ele precisava de poder para enfrentar Satanás. Observe que todos esses jejuns foram específicos. Eles tiveram definições claras e objetivas. Agora, para que você precisa jejuar? Será que é uma cura? Será que é uma libertação? Será que é porta aberta no mundo espiritual que você precisa? Eu não sei. Você sabe qual é a razão pelas quais você deve jejuar. Então entenda isso. O jejum precisa de ter definições claras e específicas e objetivas, para que Deus possa entrar em ação, para que Deus possa agir na sua causa. Então, amados irmãos, eu conclamo a você, a partir desta mensagem que você está me ouvindo, a ter essa prática de jejuar. Entregue a sua vida a Jesus, consagre a Deus, coloque os seus propósitos, os seus desejos, as suas aspirações nas mãos do Senhor.